Será que consegue desfrutar de um reinado que já lhe foi confiado? Então a minha tarefa nessa noite é a gente tentar, de alguma forma, pelas Escrituras, colocar mais um tijolinho nessa sua construção, chamada família. Não vai ser essa ministração que eu vou fazer aqui que vai mudar assim a sua vida da água para o vinho. Mas eu quero ser um cooperador nessa tarefa que é sua, de construir, de colocar mais um tijolinho. Meu nome é Eliseu, eu já estou casado há 9 anos, mas junto com a minha esposa a gente já tem 12 anos de convivência, 12 não, 13, contando noivado, namoro, casamento. Temos uma filhinha de 3 anos que é a Vitória, que alguns já conhecem. E desde solteiros nós trabalhamos, servimos ao Senhor na igreja, seja no ministério de louvor, seja no ministério de jovens, seja no ministério de casais. Então você pode imaginar no seu coração e dizer assim: será que pode vir alguma coisa boa lá de Curitiba? Tem uma coisa boa para você nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Você que trouxe, se você não trouxe, você acompanha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Um texto conhecidíssimo, um texto que creio que a maioria dos pregadores, dos pastores, dos ministros, quando alguém vai falar desse tema, casais acabam usando esse texto. Mas a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 3: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a mulher, gostando ou não, tendo um espírito de submissão ou não, Deus constituiu o marido, o esposo, como a cabeça da mulher. Assim como Deus é a cabeça de Cristo. Agora veja, há uma engrenagem muito bem ajustada, porque Jesus, no Evangelho de João, ele diz que ele veio para fazer a vontade do Pai. Então ele não veio fazer aquilo que ele bem entendeu. O Espírito Santo iria lembrar tudo aquilo que Jesus havia dito. Então veja que há uma unidade na Trindade. E aqui, o homem, líder da família, não líder da casa. Há uma diferença grande. Líder da família, do lar, instituído por Deus, sendo a cabeça da sua esposa. Se essa engrenagem no céu funciona, aqui na terra ela tem que funcionar. Se essa engrenagem no céu dá certo, aqui embaixo tem que dar. Eliseu, baseado em quê? Baseado que eu e você, criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança é feitura daquilo que é invisível e daquilo que é visível, daquilo que é material e daquilo que é espiritual. Na posição que nós estamos, assentados com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nas regiões celestes, se lá dá certo, aqui tem que dar.
capítulo 5, versículo 22, Paulo acaba reforçando um pouco isso. 5:22. Ele diz: vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos, ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Ora, veja bem, se Jesus é o Salvador do corpo, que é a sua igreja, há uma tipologia de que eu, marido, você, marido, é Salvador também do corpo da sua esposa. No livro de Jó, no capítulo 1, você não precisa abrir. Depois que Jó passa por toda aquela luta, aquela dificuldade, que com a sua oferta ele consegue sacrificar ao Senhor e impedir que a sua família, os seus filhos, a sua esposa fossem atingidos pelo diabo. A Bíblia diz que Jó tem, com os seus recursos, ele cria ao seu redor um sebe. Você já deve ter lido esse texto, você já deve ter prestado atenção nessa expressão. Sebe é uma cerca viva. Sabe aquela casa bonita que você vê, que não tem muro, que não tem portão, mas você vê uma cerca viva de planta, espinhosa, bem bonita assim, bem aparada, ao redor de todo o terreno? Aquilo é um sebe, aquilo é uma cerca viva. Cada vez que Jó entregava um dízimo, uma oferta, ele aumentava aquele sebe ao redor da sua casa. A sua casa era protegida, preste atenção nisso. A casa de Jó era protegida por causa das ofertas que ele dava ao Senhor. A espessura da cerca viva era de acordo com a sua oferta. E o diabo sabia disso. Tanto que, quando o diabo entende que a proteção de Jó era através dos bens que ele tinha, porque o Senhor o enriqueceu, ou seja, você é rico, glória a Deus por isso, amém? Você recebe essa palavra, você é rico. Se você é rico, as riquezas que o Senhor te deu servem para a sua proteção, servem para a proteção da sua casa, da sua família. São recursos que ele confia a você. O diabo entendeu e falou assim: peraí, antes dele sacrificar, eu vou entrar. E aí ele consegue um passo de cada vez, com permissão do Senhor. Jó ele perde toda a casa, Jó ele perde todos os filhos, morrem todos os filhos. E aí, a esposa dele diz o seguinte: qual a frase célebre que ela diz? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Qual a resposta de Jó? Tu falas como uma louca. O que é que Jó fez aqui, Márcio? Jó ele teve a capacidade de justificar a sua esposa. Jó salvou a sua esposa por causa da repreensão que ele deu a ela. Nós vemos hoje maridos fazendo aquilo que bem entende, esposas fazendo aquilo que bem entende, e dentro da igreja achando que a responsabilidade da repreensão, da correção, é só do pastor da igreja, é só do líder de casais. Eu, como marido, Deus me dá essa autoridade, essa poder, essa condição de justificar a minha esposa. Deus dá a você essa condição de justificar a sua esposa, e a esposa da mesma forma. Porque hoje, após o Calvário, Jesus nos constituiu para Deus reis e sacerdotes. Apocalipse 1, versículo 6.
cabeça da casa? Não, você é a cabeça da família, não da casa. Não, mas eu sou o líder. A questão é, Deus estabeleceu o homem como líder? Estabeleceu. Agora, resta não saber se é um bom líder ou se é um mau líder. Tem uma historinha que diz que havia duas filas. Uma fila cheia de homem. Cheio. E na outra fila tinha um homem só. E aí o pessoal, nessa fila da esquerda, eram maridos que não ocupavam o seu papel, esposos que não ocupavam o seu papel e que estavam naquela fila. E tinha um homem só no lado direito. E todos os homens da esquerda falaram assim: nossa, esse homem aqui cumpre o papel dele. Olha, que exemplo. Rapaz, você precisa ensinar a gente a como ser exemplo. Exemplo? Rapaz, eu não sei, mas a minha mulher mandou ficar nessa fila, eu estou nessa fila aqui. A minha mulher que mandou ficar desse lado, então. O papel de liderança é meu. O papel de liderança é seu. O papel de justificação é meu e seu. Ele é nosso. E aí nós vemos valores sendo invertidos e nós reclamamos. Porque muitas vezes os filhos não conseguem andar nos caminhos em que esperamos que eles andem. Agora veja isso. Jesus veio fazer aquilo que o Pai mandou. O Espírito Santo veio lembrar aquilo que Jesus havia falado. O esposo, debaixo da cobertura, da liderança de Deus, ensinando a sua família nesse caminho, a sua esposa será submissa. E o que é submissa? É abaixar a cabeça e dizer: sim senhor, sim senhor, sim senhor. É claro que não. A palavra submissão vem de uma missão um pouco menor, mas há uma missão para a mulher. Em conjunto se faz as coisas. Esse é o segundo ponto. O fator multiplicador dentro da família. Se eu, como marido, estou em Cristo e eu ensino a minha esposa a responsabilidade de ensinar a esposa é do marido. Porque ele é o líder. Ou seja, é ele que vai orar, é ele que vai buscar a direção. Por isso que o marido é considerado o rei, o profeta e o sacerdote da casa. Rei por quê? Porque ele governa. E governa bem. Profeta por quê? Porque Deus vai falar com ele e ele vai trazer a direção. O ministério profético, ele aponta o norte. Sacerdote, por que sacerdote? Ele pega as questões da família e leva para Deus. Esse é o papel. E quando ele faz isso, essa engrenagem está bem ajustada, o que é que acontece? A esposa é ensinada dessa forma. E os filhos, vendo isso, obedecem. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: nossa, mas esse menino é desobediente, essa menina é desobediente, esse menino não me ouve, essa menina não me ouve. Peraí, volta lá atrás. O seu marido é um homem que medita nas Escrituras, é um homem de oração, ele busca a direção de Deus. A sua esposa está em concordância com tudo aquilo que ele vem fazendo, sendo cristão ou não. Aí o filho vai olhar e a unção que está na vida do pai e da mãe passa para a vida do filho. Eu não estou falando de temperamento, eu não estou falando de filho mais traumático ou mais quietinho, mais espoleta, o outro, não. Eu estou falando da gente poder falar sem gritaria, sem confusão, sem baderna, sem bagunça.
bagunça, caracterizando que a nossa casa é uma casa de paz. É uma casa que quando as pessoas vêm nos visitar, elas falam assim: rapaz, que ambiente gostoso é a sua casa. Que ambiente agradável é a sua casa. E toda a família debaixo dessa unção. Toda a família debaixo dessa mesma harmonia espiritual. A gente vê isso no Salmo 127, versículo 3. O Salmo 127, ele diz o seguinte: eis que herança do Senhor Jeová são os filhos, recompensa estimável do Senhor é o fruto do ventre, como flechas na mão do valente, do poderoso valente. Assim são os filhos tidos na juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, juntos não serão envergonhados quando entrarem em litígio contra os seus inimigos no tribunal. Filhos são armas poderosas dentro da família. Meses atrás estávamos orando em casa, e aí eu comecei a oração. A Vitória disse assim: não, papai, eu vou orar. Tá bom, filha, pode orar. E no meio da oração, do jeito dela, agradecendo o piu-piu, agradecendo o peixinho, agradecendo a boneca, orando pela boneca e dizendo que a boneca estava curada, ela soltou uma frase. Ela disse assim: Jesus, basta! Aquilo me impactou. No meio da oração dela, ela disse: Jesus, basta, chega! Nós estávamos vivendo uma situação na nossa família um pouco conturbada, com alguns parentes, uma luta, um ataque do inimigo, e ela com 3 aninhos dá um grito no quarto e fala assim: Jesus, basta. Eu entendi o grito dela, eu entendi o clamor dela. Se eu que sou pai, falho, limitado, consegui entender aquela postura, imagine Deus olhando uma criança de 3 anos dando um grito para Jesus e falando assim: basta. Nós pais temos uma arma poderosa na família, que são os nossos filhos. Você, filho que está aqui ouvindo essa palavra, porque todos nós somos filhos, você é uma arma poderosa na mão de Deus, e quem lança você é seu pai e sua mãe. Quem maneja bem esse instrumento é seu pai e sua mãe. Mas para isso nós precisamos estar enraizados em Jesus. Para isso nós precisamos estar ligados em Jesus. Jesus está em nós, nós estamos em Jesus. Jesus está sentado nas regiões celestes, nós também estamos. Jesus governa, nós também governamos. Jesus venceu, nós também vencemos. Terceiro ponto: o relacionamento entre marido e mulher deve refletir o relacionamento de Cristo e a sua noiva, a sua igreja. Esses dias, mais um exemplo, estávamos conversando em casa uma situação e eu ergui um pouco a voz, porque eu estava indignado com a situação, Marcos. Aí a Vitória chegou e falou assim: papai, não precisa gritar. Eu falei assim: filho, papai não está gritando, filho, papai só está conversando com a mamãe. Mas papai, não fica bravo, não, fica contente, fica feliz. Se o nosso relacionamento entre marido e mulher refletir o relacionamento de Cristo com a sua noiva, e aqui deixa eu falar uma coisa mais séria para você: nem toda a igreja é noiva de Cristo. Porque quando Jesus vier buscar, Ele vai vir buscar a noiva. É a noiva.
Eliezer ou Eliezer ir buscar uma esposa para o seu filho Isaac? Estou certo? É isso mesmo? A escola bíblica dominical, por favor, me ajude. É isso, né? Isaac estava prestes a se casar e Abraão pede para Eliezer, o seu servo, buscar uma noiva. Eliezer é a tipologia do Espírito Santo. A noiva, Rebeca, é a tipologia da igreja. Isaac é a tipologia de Cristo. E Abraão é a tipologia de Deus Pai. A esposa de Deus é Israel. Mas a esposa de Cristo, olha para a pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa. Os gentios, ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram, não o aceitaram, não o receberam. Então a história de Deus Pai, é com Israel, mas a minha e a sua história é com Cristo. E quando ele vier, ele vai vir buscar uma noiva. Agora, a noiva, ela precisa estar adornada. A noiva, ela precisa estar vestida. E qual é essa veste? A veste da noiva são atos de justiça. Eliseu, o que é ato de justiça? Ato de justiça é serviço. O serviço que eu, como marido, presto para minha esposa, o serviço que a minha esposa presta para mim, o serviço que nós prestamos para a família, para os filhos, isso são atos de justiça. E só poderá participar da grande festa, das bodas do Cordeiro, aquele que estiver devidamente trajado. Como está a sua roupa como marido? Como está a sua roupa como esposa? Será que hoje você já elogiou a sua esposa ou seu marido? Você já agradeceu pela comida gostosa que ele fez ou que ela fez? Porque nos últimos tempos eu tenho que puxar a sardinha do nosso lado. Nós homens temos tido um dote culinário bastante aguçado, bastante aflorado. Então, será que hoje você já declarou uma palavra de paz, uma palavra de bênção sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos? Meu irmão, palavras são sementes e sementes dão fruto, e chega uma hora que a gente colhe. Tudo aquilo que eu e você declaramos, isso dá fruto. Seja bom ou seja ruim. Por quê? Porque somos reis e sacerdotes. Tudo que o rei fala tem que ser cumprido. João Batista, o ministério dele era no deserto. O ministério de Jesus na cidade. João Batista começou a denunciar o pecado de Herodes com Herodias, esposa de seu irmão. E aí ele diz: não tinha lícito tomar a mulher do seu irmão. Todo mundo ficou endemoniado. Essa é a expressão. Porque para pedir a cabeça de João Batista, só estamos assim. E aí chega uma hora na festa, no aniversário dele. A filha de Herodias entra para dançar. Quando ela entra para dançar, o rei, bêbado, olha para a moça e diz assim: pede, e eu te darei.
até a metade do meu reino. É que nem hoje. A Dilma chegasse para mim, para você, e falasse assim: pede que eu te daria até a metade do Brasil. Mas a mulher, com raiva, com amargura, com rancor no coração, orienta a filha a pedir a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. A mãe impede a filha de desfrutar da metade do reino. Impede. Mas qual é o cerne dessa mensagem? O que o rei falou tem que ser cumprido. Agora vamos para Apocalipse. Apocalipse 1,6 diz o quê? Que o Senhor nos constituiu para Deus e seu Pai, rei e sacerdote. O que você fala tem que ser cumprido. Amém por isso? As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6,63. Isso aqui não é um livro. Eu já falei da outra vez. Isso aqui é o Espírito. Que quando você declara, que quando você fala, o Espírito Santo vai lá e olha e fala assim: realmente, ele declarou algo que está na palavra de Deus, eu sou obrigado a cumprir. E tem muita mãe impedindo a filha de desfrutar do reino. Tem muito pai impedindo os filhos de desfrutar do reino. Porque tem algo escondido no coração, porque tem uma amargura, porque tem um rancor, porque tem alguma questão mal resolvida, e os filhos indo junto. A palavra que você fala, a palavra que você lança, ela dá fruto. E eu te pergunto, o que você tem falado? Você tem falado que o Brasil está ruim, que o Brasil está ruim, que a Dilma é isso, que a Dilma é aquilo? Ou você tem falado: a paz na minha casa, a paz no meu casamento, a minha igreja vai crescer, a minha igreja vai prosperar, eu abençoo os meus pastores, eu abençoo os meus líderes, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo o meu ministério, eu abençoo a minha vida financeira? O que é que você tem declarado? Agora, Eliseu, como é que eu consigo exercer o meu papel? Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Muito bonito tudo isso que você falou, mas como que eu consigo colocar isso em prática? 1 Timóteo 4, 16. Olha o que Paulo fala para Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, e persevere nessas coisas, porque fazendo isso, a ti mesmo te salvará e também aos que te ouvem. Quantos aqui já voaram de avião? O que é que a aeromoça diz? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro em você. Caso tenha uma criança, atenda a criança depois. Meu irmão, persevera na doutrina e cuida de ti mesmo. Esposa, cuide de você mesmo. Marido, cuide de você mesmo. Porque fazendo isso, você vai salvar a você e também a todos aqueles que te ouvem. Quem te ouve? Seus filhos te ouvem. Os seus parentes te ouvem. Os seus amigos da igreja, os seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho, eles te ouvem. Mas é engraçado que o nosso testemunho não é pelo muito falar, mas pelas nossas ações. Mas Paulo diz: cuida de ti mesmo, para que quando você venha a falar, as pessoas possam ouvir e ser salvas por aquilo que você está falando. Segundo ponto que eu trago: oração. Ore, clame,
É só para os irmãos que têm tempo de orar e vir na igreja, sei lá, meia-noite fazer vigília, ou 6 horas da manhã orar. A oração ainda é o caminho que Deus nos ouve. E o fato tão interessante é que quando nós oramos, Ele ouve. No livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 5, se não me falha a memória, ou 5, 8, diz que quando Ele responde às nossas orações, Ele responde com barulho, com alarido, com buzina e com trovão. Quando você estiver orando e você ouvir muito barulho, pode ser naturalmente ou pode ser no seu espírito. Esteja certo de que Ele, aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, está ouvindo a sua oração. Fato esse que há 24 anciãos no céu, cobrindo as 24 horas de oração aqui na terra, para que nenhuma palavra nossa se perca e chegue diante do Senhor. Um outro ponto que é primordial para que eu e você possamos exercer a nossa liderança familiar: meditação nas Escrituras. Eu não estou falando leitura, eu estou falando meditação. E esses dias eu pude compreender o que é meditação. Quantos aqui estão com fome? Seja sincero. Está com fome? Pois eu estou com fome. Se eu falar assim para você, sabe aquela picanha boa, aquela primeiro corte, ao ponto, com aquela camada de gordura assim, deu água na boca? Em mim deu. Quando você sentir a palavra que você está lendo, quando você perceber ela no seu espírito, na sua carne, se a gente estivesse no Nordeste, eu ia falar assim para você: rapaz, aquela tigela vai sair com granola, com mel, com banana fatiada. Deu água na boca, Márcio. Isso é meditação. Agora, quando você pegar a Bíblia, cuida de ti mesmo, da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isso, a ti mesmo te salvarás. Verdade, Senhor, obrigado por esse dia, eu te agradeço, eu vou trabalhar. A meditação faz você cavar as Escrituras. Gente, a Bíblia é uma terra inesgotável em riqueza. Você vai achar uma pepita de ouro jogada na rua? Não. Aonde é que você vai achar uma pepita de ouro? Lá no fundo. Cavando. Vasculhando. Mas o que esse texto diz? A Bíblia diz que eu sou abençoado. Mas eu não estou desfrutando disso. Não, peraí. Está errado isso. Eu vou desfrutar. A Bíblia diz que eu sou rico. A Bíblia diz que eu sou salvo. A Bíblia diz que eu sou sábio. A Bíblia diz que eu sou uma mulher virtuosa. A Bíblia diz que eu sou uma mulher sábia. E eu edifico a minha casa. Mas o que isso quer dizer? E você cavoca a terra. E você cavoca a terra porque você não está satisfeito. João 5,39 diz o seguinte. João 5,39: esquadrinhais as Escrituras, porque vós cuidais que por elas terei a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. De quem? De Jesus. Esquadrinha, cavoca, medita. Mas o que a meditação ela faz na minha vida? Ela desencadeia uma coisa chamada fome. Fome de Deus, fome da palavra, fome de adoração. Ela desencadeia você querer mais. Por quê? Porque você é um ser vivo.
a fé sem obras é morta. Mas espera aí. Vai ter alguma coisa que você vai fazer, alguma obra que você vai fazer, que Deus vai te amar mais? Tem alguma coisa que você venha a executar que Ele vai te amar menos? Também não. Vai dizer, mas a fé sem obras é morta. Então eu não tenho que fazer nada? Não, porque Jesus já fez. Então ele dizia, qual é a obra da fé? A obra da fé é você declarar. O livro do Gênesis fala da criação. Haja luz e houve luz e viu que a luz era boa e fez separação de luz e trevas. E criou firmamentos, luminares, todas as aves, os répteis, os animais. E a Bíblia diz que o Senhor descansou de toda a sua obra. Espera aí. Quem disse para você que Deus trabalhou? Porque você só descansa depois que você trabalha. E deixa eu fazer uma pergunta para os teólogos. Deus se cansa? Deus é Espírito. Então qual foi a obra de Deus? Falar. Ele declarou. Ele falou. E aí ele diz assim: e abençoou o sétimo dia e o santificou. E descansou de toda a sua obra. Por que ele descansou? Porque não precisou mais mudar a realidade daquilo que ele havia criado. Ele descansou, Márcio, porque ele não tinha mais o que fazer. Tudo que ele havia feito estava feito, estava concluído, estava finalizado. Qual é então a minha e a sua obra? Declarar a palavra de Deus. Declarar no sentido de anunciar e declarar no sentido de profetizar ela sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre situações, sobre pessoas. Mas para isso eu preciso meditar nas Escrituras. Quando eu medito eu tenho fome, e quanto mais fome eu tenho, gera em mim uma coisa chamada clamor. Então, se eu e você começamos a desfrutar de uma intimidade, a gente consegue ter mais ação, a gente consegue ter mais contato. Eu brinco muitas vezes dizendo que é melhor você dar R$1 para uma pessoa do que você dar intimidade para ela. Me dá R$1 que me dá intimidade. Porque me dando intimidade me dá o direito, é claro, de uma forma saudável, de uma forma correta, de eu chegar e falar com você sem muito formalismo. Como os antepassados oravam: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor que abriu o mar, o Senhor que livrou o povo. Meu irmão, hoje eu e você estamos assentados com Jesus. Se estamos assentados, nós olhamos para o lado e falamos: Deus, essa situação na minha vida não mais. E muitas vezes a gente vivendo a mesma situação nos dá o direito de clamar. Clamar. Sabe o que é clamar? É você estar passando por aquela situação que você não aguenta mais e você rasga o seu coração, você rasga a sua alma e você clama. Agora, olha o que o clamor de uma família desencadeia. Jeremias 33, 3. Um texto conhecidíssimo. Clama a mim
clama a mim e responder-te-ei. Revelação. Anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Anunciar-te-ei as coisas grandes. Visão. Que você não sabe. Conhecimento. Quando você clama como família, quando você clama sobre a sua vida, esposo, esposa, vem revelação, visão e conhecimento. Agora vamos abrir esses 3 versículos. Revelação, Amós 3:7. O Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Você perdeu uma oportunidade de dizer amém. Porque antes do Senhor fazer alguma coisa, Ele vai falar com você. Aí ele diz, mas isso é o Antigo Testamento. Então me diz qual é o versículo do Novo que anula esse. Me diz qual é o versículo do Novo Testamento que vai anular esse aqui. Porque o princípio é esse. Se tem um versículo no Antigo Testamento e você vê ele alterado no Novo, então vale aquilo que está escrito no Novo. Mas se você vê um versículo no Antigo Testamento que não tem alteração no Novo, vale o que está escrito no Antigo. E não importa se é Antigo ou se é Novo, é a palavra de Deus. Não importa. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, revelação sobre a nossa vida. O Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Há algum profeta aqui essa noite? Você é profeta. O Senhor te constituiu sobre a sua casa rei, profeta e sacerdote. O que eu preciso fazer? Ocupar, desfrutar dessa posição. Visão. Vamos falar de visão agora. O texto fala de 3 coisas: revelação, visão e conhecimento. Visão. Atos 7:55. Apedrejamento de Estevão. Atos 7:55. Mas ele quem? Estevão, estando cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu. Ele viu a glória de Deus e Jesus posto em pé à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem posto em pé à direita de Deus. Mas eles quem? Aqueles que apedrejavam Estevão, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. Veja que nesse texto tem um ângulo de 3 visões aqui. Você tem um ângulo das pessoas apedrejando Estevão. Toma! Você merece isso? Nós não queremos te ouvir. Não queremos ouvir essa mensagem. Toma! Esse é o primeiro ângulo de visão. O segundo ângulo de visão: Saulo, olhando tudo aquilo e falando assim: rapaz, estou impressionado. Achei que já tivesse visto de tudo. Mas o homem se submetendo ao apedrejamento por causa de uma fé. Esse é o segundo ângulo de visão. Qual é o terceiro? O de Estevão. Vem dos céus abertos. Meu Deus. Vem dos céus abertos. Jesus à direita do Pai, de pé. De pé, de pé, de pé. Jesus está de pé olhando para você, irmão. Jesus está de pé no trono olhando para você, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua aliança, para a palavra que você empenhou ali no altar. E o terceiro, conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Veja que o povo não perece porque o diabo se levantou, porque a enfermidade se levantou. O povo não perece porque a gasolina está 3,29.
o povo não perece porque houve aumento, a inflação está 10%. Não. O meu inimigo e o seu inimigo, ou melhor dizendo, o nosso maior inimigo não é o diabo, porque o diabo Jesus já venceu na cruz. Ele vai lutar contra nós, ele vai se levantar, ele vai tentar, mas vencido ele já foi. Aleluia. O nosso maior inimigo, desculpa a expressão, chama-se ignorância, falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de meditação das Escrituras, saber qual é o caminho que nós percorremos dentro das Escrituras. E aqui eu quero encaminhar para o final. Números 30, versículo 3. Números 30. Ouça isso, meu irmão. Ouça isso. Quando uma jovem fizer um voto ao Senhor Jeová, ou comprometer-se com algum juramento, com que se obriga a ela a alguma coisa, vivendo na casa de seu pai, e o seu pai, sabendo do seu voto ou da obrigação que a contraiu, não disser nada, todo o voto ou o juramento com que a sua alma se ligou será válido. Eliseu, eu não entendi nada desse texto. Se a sua filha ou seu filho, como solteiro, está morando na sua casa, e ela lança uma palavra, e você, como pai, ouve aquela palavra e fica quieto, então aquilo que ela falou vai acontecer. Se o pai ouve aquela palavra e diz assim: eu não concordo com isso, ou você não vai fazer isso, essa palavra não se cumpre. E nós temos visto muitas crianças, juniores, adolescentes, jovens, debaixo da asa do pai e da mãe, falando o que quer, e o pai e a mãe, sem conhecimento desse texto, não cancela a palavra que aquela criança, ou junior, ou adolescente, ou jovem declarou. Alguém falou misericórdia a Jesus bem baixinho. Se você, gente, isso vai mudar a história da sua família. Isso vai mudar a história da sua família. Muitas vezes as crianças dizem: eu não aguento mais